Muito bom dia, muito boa tarde, mais uma vez. E se tiver alguém aqui de Timor-Leste, muito boa noite também. É um prazer imenso, imenso a gente estar aqui reunidos hoje para esse evento, eu diria, um evento marcante para o campo de saúde mental e apoio psicossocial em crises humanitárias, que é essa inauguração de uma série de capacitações oficial, né, oficial, porque isso aqui ele é realizado através do Desk Help de língua portuguesa, que eu vou explicar daqui a pouco, e para formações inteiramente em língua portuguesa. Então isso é um evento e muito marcante, do qual eh, sinto muito realizado de fazer essa iniciativa, de facilitar essa iniciativa, junto também, de maneira muito particular, nesse contexto aqui desse webinar, dos colegas de Moçambique, do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde Mental e Apoio Psicossocial de Moçambique. Okay, so shifting again to English, we do have a few colleagues that needs English interpretation. So my colleague Ana Molina will go to the room and kindly facilitate the translation from Portuguese to English. There will be just one small part of this presentation which will not be translated to English, but it's just like 10 minutes in the middle of the webinar. Okay. So for those that needs translation, go to interpretation and stay in the English channel. Stay in the English channel. Thank you for saying that. I see here a few people that that wrote privately requesting this translation. Muito obrigado, Ana. All right, so let's start then. I would love to get to know. Unfortunately, we can. Ok, vamos então iniciar. É um prazer enorme ter todos vocês aqui mais uma vez. Meu nome é Márcio Galiato, eu sou brasileiro, psicólogo por formação, trabalho nesse campo de saúde mental e apoio psicossocial praticamente minha vida inteira profissional, e também sou o ponto focal do grupo AESC de língua portuguesa para países lusófonos, basicamente. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que isso significa. E hoje temos aqui essa alegria de iniciar esse webinar, essa série então é um webinar inaugural, onde nós vamos aqui apresentar os resultados de uma atividade que foi realizada no início desse ano com um grupo técnico de trabalho de Moçambique, mais especificamente de Cabo Delgado, em parceria com eles, onde fizemos uma pesquisa sobre avaliação de necessidades, de capacitação daquele contexto, e por isso que esse webinar ele é voltado para o contexto de Moçambique, mas ao mesmo tempo contempla toda a comunidade lusófona. Então, essa série de capacitações que irá ocorrer esse ano, elas vão ocorrer também para todos os países lusófonos, não exclusivamente para Moçambique. Então, basicamente, seria muito bom todos que puderem, compartilha mesmo faça uma breve introdução via chat. Eu adoraria abrir o microfone para fazer isso e conhecer cada um de vocês, um pouco mais. Eu vejo aqui nomes familiares de amigos e colegas de vários contextos, mas não é possível fazer essa abertura, apesar que na hora da perguntas e respostas que teremos aqui, será possível ter um pouco mais de proximidade. Então, hoje a gente tem ah, essa breve abertura inaugural, e depois disso nós vamos apresentar o resultado dessa avaliação de necessidades, de capacidades, né, em SMAPs que aconteceu no contexto de Moçambique, e é dele que se gerou a um número de temas que será abordado durante esse ano no formato de webinar. E também a priorização temática essa série de formações que vão ocorrer esse ano. E em seguida, nós vamos ter uma breve apresentação sobre os fundamentos dos marcos principais
de certa forma, eu não chamaria teórico, mas as principais diretrizes que fundamentam o trabalho de saúde mental e apoio psicossocial em emergências humanitárias. Esse fundamento, ele é necessário, é praticamente uma aula inaugural, porque é o fundamento que direciona ou que guia essa temática dentro do campo, vamos dizer, humanitário internacional, ou do sistema ONU, né, ou do sistema das organizações humanitárias. E aí vamos ter aí um espaço de troca, de perguntas e respostas sobre as mais variadas, o que vier com vocês, e seguimos dessa forma. E aqui eu tenho uma alegria muito grande de apresentar e convidar aqui para falar junto, fazer uma fala inicial, a Foia Soca. A Foia, ela é do grupo técnico, ela é uma das co-coordenadoras, co-facilitadoras do grupo técnico de trabalho é, de Cabo Delgado. É, e Foia, você escuta? Você está. Escuto, Márcio. Boa tarde mais uma vez. Muito obrigado, Foia. Passo para você então. Muito obrigado por Obrigada. essa parceria. Muito obrigada, Márcio. Obrigada a todos. Boa tarde. Sou Foia Soca, falo daqui de Pemba. Em representante ao grupo de técnico de trabalho a nível de Cabo Delgado MTPSS. Agradecer a presença de todos os parceiros aqui presentes e gostaria de incentivar a participação ativa, muita escuta. Vamos aproveitar no máximo esse webinar e as outras formações que vêm em seguida para o ano todo. Dizer que é muito importante esse webinar para nós cá em Cabo Delgado. Temos vários parceiros que trabalham cá na área de MTPSS, então, olhando a realidade de Cabo Delgado e algumas atividades de campo que nós temos feito como grupo de trabalho, algumas avaliações que nós fizemos, vimos que há necessidade, sim, de reforçar as capacidades a todos os parceiros que trabalham no âmbito de saúde mental e visto que o contexto que nós vivemos em Cabo Delgado, né, de conflitos, mudanças climáticas, isto acaba mesmo afetando muito a população de Cabo Delgado e reforçando a capacidade dos parceiros que atuam nesta área, garantimos que todos, né, possamos unir os esforços para que todo aquele que precise desse cuidado receba, né, e tenha acesso a esses serviços a nível daqui da província de Cabo Delgado. Então, muito obrigada, colegas, parceiros, pela presença. Obrigada, Márcio, contigo aí. Muito obrigado, Foia. Conta um pouquinho, Foia, do grupo técnico de trabalho. Você está há quanto tempo? Como é que ele se organiza? Seria possível brevemente fazer essa? Porque eu vejo aqui que nós temos hoje participantes de Portugal, do Brasil, e tem até da Polônia, que é impressionante. Muito bem-vinda. Obrigada, Márcio. O nosso grupo técnico, este grupo já vem, né, desde muito, mas estava com as pessoas que estavam lá também, a coordenadora ou a co-presidente que estava, acabou saindo, viajou, né? Era da Itália, e nós fomos também eleitos co-presidente do grupo técnico. Estamos aqui desde o ano passado, em frente deste grupo, e sempre fizemos reuniões mensais com os parceiros, fizemos um mapeamento para sabermos quantos parceiros atuam aqui em Cabo Delgado no âmbito de saúde mental e apoio psicossocial, o que os parceiros fazem no terreno, quais são as intervenções, são quantos parceiros que atuam no âmbito de saúde mental e apoio psicossocial, o que cada parceiro faz. Então, fizemos este mapeamento, fizemos reuniões mensais, onde vem discussões, debates sobre alinhamento de algum material, harmonização dos instrumentos, tudo mais. Então, viemos sempre trabalhando desde o ano passado, no âmbito do MTPSS, no grupo técnico, para harmonizar, coordenar as atividades a nível de Cabo Delgado para a oferta dos serviços de saúde mental às comunidades. Obrigada, Márcia. Muito obrigado, Foia. Muito obrigado. E eu vejo aqui o nome também do Samson. Samson, você escuta? Sim, sim.
você gostaria, porque o Samson também é um co-chair, um co-coordenador desse grupo técnico de trabalho. Você você está com boa conexão? Quer tentar? Pode falar um pouco? Bom, muito bem, muito obrigado. É muito boa essa parceria. E aqui um pouco de contexto para todos, aqui saberem dessa iniciativa. Foi se fundado aí faz quase um ano já. O grupo de referência IASC, de saúde mental e apoio psicossocial, ele é um grupo de referência que existe aí há 15 anos e que basicamente congrega as principais organizações humanitárias do setor. Então, basicamente, tem a presença das diversas agências das Nações Unidas e também de diversas organizações humanitárias internacionais. Esse grupo, a ESC, é um grupo de referência que se chama, basicamente um grupo que coordena as atividades de resposta em situações de crise humanitária sobre a temática de saúde mental e apoio psicossocial. Como muitas coisas nesse campo, ah, o domínio, vamos dizer, o domínio técnico, ele acaba sendo um domínio em língua inglesa, né? Então, os materiais são em língua inglesa, as reuniões, as atividades, as capacitações são em língua inglesa. Isso sempre acaba sendo um limite importante do campo. Não faz muito tempo, isto é basicamente cerca por volta aí de mais ou menos um ano, um pouco mais, é, o grupo de referência começou a lançar essa iniciativa de apoio técnico em diversas línguas. Então, se iniciou com um help desk, né, com esse serviço de apoio para a língua francesa. Então, existe uma colega que tem essa finalidade de apoiar os países de língua francesa nessa temática. E em seguida foi lançado esse apoio técnico para os países de língua portuguesa. Então, o que que é esse help desk? É literalmente essa metáfora de um apoio técnico para as mais variadas temáticas que surgirem como necessidade. Então, ele não tem vamos dizer assim, algo tão específico que possa ser realizado, porque ele é esse lugar onde eh, se, se solicita ou se interage para obter diferentes tipos de apoios técnicos. Aqui, no caso de Moçambique, já temos aí mais de 6 meses de relação, que a gente participa de atividades, que a gente tem tido aí uma interação importante com o Grupo Técnico de Trabalho de Moçambique. Surgiu essa necessidade de entender melhor o que os parceiros locais precisam conhecer melhor para atuar melhor nas suas diversas frentes de trabalho. Então, a partir daí, a gente desenvolveu uma metodologia de avaliação das capacidades de cada um, das habilidades de cada um, para entender que temas que o grupo técnico de trabalho poderia trabalhar para melhorar e atender melhor a necessidade desses parceiros. Isso foi realizado no início desse ano, essa pesquisa. A Ana, daqui a pouco, ela vai explicar um pouquinho, brevemente, mais o resultado dessas pesquisas e os temas que emergiram a partir dessa pesquisa, dessa breve análise. E essa e foi uma pesquisa breve, de fato. Tivemos aí a participação de cerca de 31 organizações que responderam a um questionário, e a partir dela a gente desenhou aí conseguimos capturar uma série de temas que foram surgindo em comum, e desenvolvemos então toda uma agenda de formação para esse ano. Mas é isso que o helpdesk faz? Não somente. Aí ele tem uma gama de coisas que podem ser feitas, até mesmo de apoio operacional em campo, quando é necessário. É um ponto de contato, de certa forma, para esse grupo de referência. Então, um grupo de referência que congrega hoje 60, se não me engano, hoje em dia somos por volta de 60 organizações internacionais que fazem parte desse grupo de referência. IASC, né? IASC vem do Interagency Standing Committee, Comitê Permanente Interagências. Então, também acaba sendo um ponto de contato para facilitar conseguir conectar as necessidades com a disponibilidade de recursos que essas organizações podem oferecer.
Então, em poucas palavras, é isso que o grupo técnico, esse help desk, tem como função. Inclusive, uma característica muito importante que nós temos feito é exatamente de disponibilizar recursos em língua portuguesa. Então, a maioria dos documentos do IESC, que estão hoje em dia traduzidos para a língua portuguesa, os documentos IESC de saúde mental e apoio psicossocial, fomos nós que, de uma maneira ou de outra, facilitamos essas traduções ou fazemos a tradução em si. Inclusive, a tradução das diretrizes do AESC de saúde mental e apoio psicossocial, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela, ela foi uma tradução que foi a primeira tradução realizada, na verdade foi a segunda, que foi feita para a língua portuguesa. A primeira foi os primeiros cuidados psicológicos, e aí logo em seguida foi os diretrizes do AESC. Foi feita, eu mesmo fiz essa tradução, liderei a tradução, ou fiz diretamente a tradução, é, porque é um sistema também para fazer a tradução desses documentos, né? Então, assim, tem uma revisão de pares, técnica, para a língua local. Bom, então vamos lá. E aqui eu vou pedir uma pausa para Ana, e para aqueles que precisam da tradução para a língua inglesa, tenham um pouco de paciência, porque é ela que vai falar um pouco dessa parte, e são 10 minutos apenas, e voltamos já já para a tradução para a língua inglesa. E Ana, por favor, se apresente também. Ana, só um minutinho, porque tem alguns que estão aqui dizendo que não estão te escutando. Todos precisam ficar no canal português, língua portuguesa. Se você ficar no canal inglês, você não vai escutar, e nem no canal original você também não vai escutar. Então todos precisam estar no canal português. Eu estou no canal português e escuto bem a Ana. Ana, desculpa mais uma vez, porque parece que tem alguma insistência aqui, de que tem alguma dificuldade técnica de te escutar. Deixa eu só perguntar para todos aqui abertamente, quem não escuta, quem consegue escutar a Ana? Levanta a mão, por favor, ou faz algum sinal com a mão. Quem consegue escutar a Ana? Juliana consegue? Mais alguém consegue escutar a Ana quando ela fala? Só para saber se. Não, tem vários que não. Sim, Engraçado que estamos no mesmo canal e eles não te escutam, mas eu te escuto e eles me escutam, Ana. é porque no canal original só dá para ouvir o Márcio, mas a Ana Ah, só dá para ouvir no canal português. E acho que tem muita gente que já entrou no canal original. Isso, deve ser isso. isso mesmo. Obrigado, Nádia. Pessoal, tem que entrar no canal português. Dá para ficar. Todo mundo precisa entrar no canal português e não no canal original. Explica direitinho É, como que faz, Márcio, para mudar de canal. Acho que tem muita gente que não, é, Isso. não... no, É, é. no, na sala, aí na sua tela, do lado direito, embaixo, tem uma opção do lado do Breakout Rooms, ou no More, você clica e vai ter uma opção de mudar de interpretação. Tem lá o Interpretation Channel. E lá você consegue selecionar Original Audio, como está em inglês, né? Inglês ou português. Vocês têm que estar no canal em português para poder escutar a Ana. Vamos tentar mais uma vez. Se não der, Ana, eu toco aqui e Yeah, faço uma apresentação. Tudo bem? eu já selecionei para o português. Vamos lá esperar a Ana se conseguimos ouvi-la ou não, Márcio. Obrigado. Ok, pode falar. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. E eu acho que está bem claro. Pode voltar agora lá para o outro canal. É, Ana is going back to the English channel for the ones that needs translation to Portuguese. So you can go and to the English channel as well. E muito obrigado, obrigado pela paciência de todos aí também, porque eu vi que teve bastante dificuldade técnica mesmo desses diferentes canais. Mas a tradução a interpretação que a gente conseguiu disponibilizar, ela é um pouco improvisada, mas muito boa, né, no sentido de que ela também contempla a sua função. E agradecer muitíssimo a Ana, que é uma parceira aí toda essa iniciativa, pelo e-mailpcs.net. E-mailpcs.net também é um dos meus chapéus de trabalho.
que é uma organização, basicamente uma comunidade de prática global nessa temática de saúde mental e apoio psicossocial em emergências humanitárias. E também um membro do grupo de referência desde a sua fundação, da sua existência. Então, e aqui tem muitos detalhes que poderiam ser abordados, mas basicamente ele trouxe aí. Foi interessante esse exercício, teve uma participação que eu considero muito positiva, 31 organizações responderam ao questionário e trouxeram essas questões de campo com as dificuldades que acabam tendo, encontrando no seu exercício de trabalho, né? Um dos temas que inclusive é, está aqui sugerido para essa agenda de capacitação desse ano, inclusive trabalho com crianças CAFAG, né? Então, basicamente, crianças afetadas por grupos armados, que é também, a gente sabe, um contexto, uma realidade muito triste no norte de Moçambique. Bom, então, baseado nessa avaliação de necessidades, a gente criou essa priorização, né, temática, que vamos abordar aí durante esse ano. Então, esses webinars, eles vão acontecer basicamente a cada 2, 3 semanas, de forma regular e breve, vão ser gravados, vão ser em língua portuguesa. E se não for em língua portuguesa, porque por vezes é muito interessante ter alguns colegas especialistas no assunto para falar sobre coisas muito específicas, né? Então, ali, a gente vai disponibilizar também, quando for esse caso, se o webinar acabar sendo em língua inglesa, a gente vai oferecer a tradução para a língua portuguesa. Vocês irão receber, todos que participaram desse webinar aqui vão receber instruções de como participar, né, o link de registro, de candidatura. São temas, todos eles relevantes, vocês podem ver aqui. Claro, ainda pode sofrer alteração e também mudança de ordem, mas essa, por enquanto, é a agenda proposta. Alguns são temas globais, enquanto que outros webinários é aquilo que a gente chama de aprofundamento específico sobre certos temas. E vamos também trabalhar dentro dessa perspectiva. Há também uma demanda que surgiu de termos capacitações mais sistemáticas, isto é, que não sejam simplesmente webinars de um número de horas específico, mas que sejam formações e capacitações mais estruturadas. E isso é possível. Tenho conversado com um grupo técnico de trabalho, com os co-chairs, sobre essa possibilidade. Há a possibilidade de fazermos isso presencialmente, inclusive em Moçambique. E mais informações vão seguir. É muito importante essa iniciativa, eu falava com os co-chairs, porque justamente a gente criando essa demanda, né, ouvindo essa demanda estando estruturada e organizada, fica muito mais fácil de organizar essas capacitações mais sistemáticas, mais aprofundadas. É, Bom, pessoal, aqui, essa é a primeira parte do webinar de hoje. Antes de entrar nessa parte mais, vamos dizer, essa parte mais técnica, né, de falar sobre os fundamentos, né, eu queria abrir aqui para os colegas se tem alguma pergunta até aqui, sobre a pesquisa, sobre as formações, sobre o Help Desk. Essas perguntas vão ter esse momento agora e também um momento no final, né? E os co-chairs também eles vão poder participar nesse momento final, é, participando das respostas também, né? Então fiquem à vontade. Mas agora, mais especificamente sobre essa primeira parte, se tem alguma pergunta, fiquem à vontade de colocar perguntas diretamente no chat, se preferirem. Agora, se alguém tiver interesse, pode também levantar a mão e colocar sua pergunta. Sim. Muito bem. Só para saber, Ana, Juliana, pode ir. a pesquisa foi feita ao longo de 2024? Eu não sei se eu Não, perdi ali a... ela foi feita no mês de janeiro e fevereiro, basicamente, Juliana. Então, assim, agora? ela Não. foi feita agora, no começo do ano.
É, se iniciou faz uns 6 meses, a ideia Uhum. de como diante de uma solicitação do grupo técnico de trabalho mesmo, de capacitações, na interação com os parceiros do grupo técnico de trabalho. Esses grupos técnicos de trabalho, como temos aqui pessoas de outros contextos, outros países, algo que tem se popularizado bastante, como um mecanismo de coordenação em diferentes contextos, né? Tem sido muito promovido, esses grupos técnicos de trabalho, tem sido muito promovido pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS. Tem aí muitos países, praticamente acho que todos os países que passam por algum tipo de contexto de crise têm um grupo formal técnico de trabalho estabelecido. E esse grupo técnico de trabalho, ele, ele, ele tem a finalidade disso, de ser um facilitador, de rede, de apoio mútuo, de encaminhamentos através das organizações que trabalham dentro de um contexto específico. É, Alguns países, né, às vezes tem mais de um grupo técnico de trabalho em alguns países, porque depende muito do tamanho da crise, do tamanho do país, da quantidade de atores envolvidos. É algo que tem surgido aí com bastante evolução nos últimos anos. Inclusive, tem um livro que chama Coordenação, de Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências Humanitárias. Não é um livro, é um guia, na verdade. Eu fui um dos coautores desse guia, junto com um grupo técnico, com um grupo de trabalho que foi feito pelo grupo de referência também, e que está traduzido em língua portuguesa. Então, um dos webinars, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? É, Sobre o e por que e esse guia, inclusive, ele acabou trazendo, ele é fruto de um processo muito interessante de escutar parceiros, e nas mais variados contextos que trabalham, em grupos técnicos de trabalho e que é, compartilharam uma série de lições aprendidas, recomendações e coisas a se evitarem, né? Então é interessante esse guia porque ele acaba sendo um guia muito prático, né? Ele tem uma finalidade de ser muito prático, de ele ajudar grupos técnicos de trabalho, mas ao mesmo tempo traz exatamente essa, essas lições aprendidas, né? É, enfim, então basicamente, até faz pouco tempo, foi no mês de fevereiro, tivemos um encontro na Etiópia. O Samson estava lá representando um grupo técnico de Moçambique. Eu estava na faixa de Gaza, mas de lá era para eu participar também, mas acabei participando só online, fazendo uma formação nessa reunião que aconteceu em fevereiro na Etiópia, que foi uma reunião global, dos grupos técnicos de trabalho que aconteceu na Etiópia. Então, eu falo isso porque no Brasil a gente não tem um grupo técnico formal de trabalho, em Portugal também não, nos outros países de língua portuguesa também não existe, então acho que praticamente dos países de língua portuguesa é só Moçambique que tem. Isso não quer dizer que não haja um sistema de coordenação. O sistema de coordenação existe e é sempre do governo, né, das autoridades locais. Mas é diferente, a coordenação, quando a gente fala em contexto de grupo técnico de trabalho, ele é realizado, o grupo técnico de trabalho não detém poder, né? Ele simplesmente é uma congregação de facilitação de ações entre as diferentes entidades, inclusive o governo. E o governo normalmente tem uma finalidade muito diferente, que aí sim é o de governança, né? O de governar e o de decidir. Muito bem, pessoal. Vamos entrar nessa segunda parte aqui. É breve, mas ela é muito importante, de falarmos assim, quando falamos de saúde mental e crises humanitárias, é, é um tema muito grande, muito amplo, mas existe um certo enquadramento que hoje em dia ele foi construído aí ao longo dos 20 anos, que é oferecido para o campo, isto é a abordagem
né, que hoje o campo define essa temática de saúde mental e apoio psicossocial, que basicamente vem das diretrizes do AESC sobre saúde mental e apoio psicossocial em emergências humanitárias. Eu suponho aqui na minha cabeça que a maioria de vocês já conhece esse guia. Esse é o primeiro guia que surgiu em 2007, foi lançado em 2007. Ele se iniciou os trabalhos dele para a construção dele em 2004, desde o tsunami que aconteceu no Sudeste Asiático. Então foi um grupo de trabalho coordenado pelo Mark Van Omeren, da Organização Mundial da Saúde, e pelo meu amigo Mike Wessels, da Columbia University, que colocou todas essas organizações humanitárias durante um ano de trabalho para falar o que a gente entende e a gente concorda de maneira é, que são também lições aprendidas do que a gente deve fazer em contexto de crise humanitária na temática de saúde mental. E se iniciou os debates. Então, basicamente, essas diretrizes, ela é o resultado de um consenso entre essas organizações atuantes no contexto de crise humanitária. Tem um artigo, esse artigo ele está em língua inglesa apenas, mas ele conta com detalhes muito rico o desenvolvimento das diretrizes. Está aí, né, que é exatamente por esses dois co-líderes desse grupo de trabalho, que é esse artigo que está escrito aí no slide, né, que é o Developing Interagency Guidelines on MHPSS. E o resultado desse grupo de trabalho, desse ano, foi mais de um ano de atuação ali, foi justamente colocar esse guia mínimo, que se tornou as diretrizes do AESC de saúde mental e apoio psicossocial. Temos ele em língua portuguesa, já faz aí foi na crise do Zika, que aconteceu no Brasil, que conseguimos fazer a tradução. Naquela época, gente, traduções eram coisas raras. Era muito difícil traduzir materiais, porque era custoso. Hoje em dia tem muita facilidade de fazer as traduções e, estamos mesmo vivendo uma fase aí de mais acesso nesse sentido. Então, esse documento ele já é traduzido em mais de 15 línguas, né? Inclusive a língua portuguesa. Essa foto, inclusive, foi a parceira World Vision, a Visão Mundial Brasileira, que compartilhou essa foto, né, que aí você tem essas adaptações, não de conteúdo, mas algumas adaptações culturais. E, gente, duas definições principais que as diretrizes elas, elas orientam em contexto de crises humanitárias. Primeiro é a definição do campo de saúde mental e apoio psicossocial. Essa é a tradução que foi adotada para a língua portuguesa, entre os pares, né? Porque Mental Health and Psychosocial Support que pode ser traduzido de várias formas. Foi escolhido apoio por uma série de razões históricas naquele momento, mas ele marca uma diferença, inclusive, que é importante ser dita, que no Brasil, por vezes, é adotado saúde mental e atenção psicossocial. E são coisas diferentes. A saúde mental e a atenção psicossocial no Brasil fala da rede de atenção psicossocial, que é uma rede estabelecida de coordenação das ações de saúde mental, através do Sistema Único de Saúde. E saúde mental e apoio psicossocial, ele não é a mesma coisa que atenção psicossocial quando é falada no Brasil, porque aqui uma fala de uma rede estabelecida, de uma coordenação com uma rede estabelecida, e enquanto que as diretrizes ela fala mais ampla, ela fala através de todos os sistemas, não só o de saúde, fala também da educação, fala também do sistema de proteção e assim por diante. Uma primeira definição que se trouxe como, como, como consenso dessa equipe de trabalho é de que saúde mental e apoio psicossocial são coisas diferentes, não são a mesma coisa, mas elas precisam necessariamente estarem juntas. Elas têm exatamente esse formato que vocês veem aqui no slide, isto é, possuem uma distinção de atuação programática, mas eles precisam necessariamente estar juntos. Não existe saúde mental sem apoio psicossocial e não existe apoio psicossocial sem saúde mental. A definição dela é que ela tem como objetivo de proteger, promover o bem-estar psicossocial
e ou prevenir ou tratar condições de saúde mental. E aqui eu marco isso reflete um campo, uma evolução de um campo, enfim, aqui é uma delícia, eu dou aula no curso da Fordham, que acontece no segundo semestre, que é um curso que chama Mental Health in Complex Emergencies. Eu super recomendo aqueles que estiverem interessados em se aprofundar nessa temática de fazer esse curso. E eu dou uma aula que eu conto exatamente a história disso. Meu doutorado também ele foi sobre a história do desenvolvimento, dos bastidores, do desenvolvimento dessa área. E, e se você pegar as diretrizes de 2007, você vai encontrar lá prevenir ou tratar transtornos mentais. Só que em 2020, o grupo técnico de trabalho, o grupo de referência do AESC, na sua reunião anual, propôs uma atualização desse termo, evitar transtornos mentais, como nomenclatura ser adotada por causa do seu potencial estigmatizante, e trouxe, então, uma atualização da definição que, ao invés de transtornos mentais, fala-se sobre condições de saúde mental. Então, aqui é muito importante essa primeira definição, porque ela congrega diferentes saberes. Então, a área mais especializada de saúde mental, no que diz respeito a tratamentos psiquiátricos, a tratamentos psicológicos, ele continua existindo, e é dessa forma que, por muito tempo, houve muita tensão no campo, porque tensão de saberes, né? Uma tensão importante entre saberes porque vocês imaginam, eu não sei aqui quem é da área de saúde mental, mas o céu é o limite, né, em termos de abordagens teóricas, de compreensão da saúde mental. E aqui houve, então, esse esforço de coexistência e de congregar essa diversidade de saberes, entendendo que essa diversidade de saberes, elas são complementares, e não é uma ou outra. E isso refletia no campo, naquela altura, em 2004, 2005, com muitas disputas, e muitas duplicações, e muitas brigas, inclusive, do próprio campo. A segunda definição que eu trago aqui, que eu imagino que deve ser muito familiar para a maioria de vocês, é essa pirâmide do AESC, a pirâmide de necessidades. A gente tem uma brincadeira, que é a seguinte: se você entende essa pirâmide, você pode ter o certificado de especialista de saúde mental e apoio psicossocial em emergências. Porque, de fato, essa pirâmide, basicamente, ela tá na página 7 das diretrizes do AESC, é, é a maior referência que se tem quando se fala do documento das diretrizes do AESC, automaticamente as pessoas elas se lembram da pirâmide. Por quê? Porque essa pirâmide vai organizar e dizer de que maneira saúde mental e apoio psicossocial se traduz numa intervenção humanitária, acontece dentro de um contexto de crise, aonde o topo da pirâmide, que é o serviço especializado, a psiquiatria, a psicologia psicoterapêutica, né, as formas mais estruturadas de intervenção, que exige anos de estudo, supervisão e etc., ela existe, ela é uma intervenção, digamos, de menor escala. Por quê? Porque a população que vai precisar desse serviço é uma população muito menor. E aí se tem alguns dados, enfim, eu não gosto muito desses números, mas nesse contexto ele é importante ser dito, estamos falando ali por volta de 5% de uma população afetada por uma crise humanitária que vai precisar do serviço especializado. Enquanto o restante da população vai precisar de uma série de ações que tem como objetivo promover a saúde mental, prevenir, fazer todo um trabalho de prevenção no que diz respeito à saúde mental, e também de intervenção que vai se beneficiar altamente, mas de várias ações nesse sentido, e que vai impedir, inclusive, que haja uma evolução, vai prevenir que haja uma evolução de certas condições de saúde mental.
E é e aí que é mais ou menos organizado no nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Nível 1 dizendo que são serviços básicos e de segurança. Uma população precisa não somente, ela, para falar do bem-estar dela, ela precisa do bem-estar mental, né? Do bem-estar mental, é necessário que essa família, que essas pessoas, elas tenham suas condições ou suas necessidades fundamentais cumpridas. Ah, senão, uma coisa altamente vai gerar um estresse significativo. E aí, o que que essa pessoa num estresse significativo, porque não sabe onde dormir, não sabe o que comer, não consegue ter segurança própria, vai precisar? Ela vai precisar de um apoio de um psicólogo, ela vai precisar de que aquele determinante da saúde mental da pessoa seja minimizado. É o tal dos determinantes sociais da saúde mental. Então se desenvolvem uma série de ferramentas, uma série de equipamentos, uma série de intervenções que vai pensar essa intervenção. E aqui tem vários exemplos. Eu estive na Polônia, estou olhando agora para a Joana aqui, eu estive na Polônia em 2022, quando aconteceu a crise, né, o primeiro fluxo de 4, 5 milhões de ucranianos que saíram da Ucrânia e vieram para o leste europeu, para a Europa toda, mas a Polônia foi a primeira porta de entrada. Eu estive lá pelas Nações Unidas, respondendo e organizando a resposta de saúde mental em primeiro lugar. E eu me recordo grandes galpões, imensos galpões, onde mais de 10 mil pessoas por noite dormiam nesses espaços, em camas coletivas, improvisado. Então foi lindo de ver um esforço da sociedade, de toda a sociedade civil se mobilizando para ajudar as populações. Mas olha que detalhe, nesse mesmo estádio, não é no estádio, nesse mesmo espaço imenso, era uma espécie de Expo Center, as luzes ficavam ligadas 24 horas por dia. Não havia, por exemplo, privacidade, lugares privados para mulheres amamentarem seus filhos, ou não tinha também nenhuma atividade de ocupação durante aquele tempo ali. As alimentações que eram oferecidas nesse abrigo eram frias, não eram quentes. Então, obviamente, o que significa saúde mental e apoio psicossocial num contexto desse? Ele significa pensar que todos esses serviços, de que maneira ele possa ter uma abordagem de saúde mental e apoio psicossocial que vai minimizar o estresse, que vai aliviar aquele sofrimento. E isso é algo que antigamente não era considerado. Não havia uma sensibilização ao redor disso, e que tem diretamente um impacto muito significativo no estresse da população local. Todos esses exemplos que eu dei, eles foram manejáveis, com a coordenação local, e com a participação das pessoas, né. Então esse é um exemplo dessa primeira nível da pirâmide. O segundo nível é de que maneira a gente organiza atividades com foco com base na comunidade, e nas famílias. Que tipo de intervenções que podem ser feitas com base na comunidade? Por exemplo, e aqui eu uso de novo a Polônia, que foi, quando eu estive lá, eu estive num período de Páscoa Ortodoxa, em 2022. E e e sabendo que a maior parte da população ucraniana, ela é ortodoxa, religiosa, foi facilitado nesses espaços e nesses abrigos que eles pudessem vivenciar a Páscoa. Então foi facilitado uma série de mecanismos para que pudessem vivenciar a Páscoa aqueles que queriam. E isso foi uma intervenção de saúde mental e apoio psicossocial. Percebe? E aí tem um terceiro nível que é o apoio focado, mas ele não é especializado. Isto é, são atividades de grupos ou individuais que são estruturadas, isto é, ela tem um objetivo, ela tem um número de sessões, eh, e que não precisa ser feito por especialistas. É o que a gente chama de scalable interventions for no experts, né? Intervenções escalonáveis, vou fazer uma tradução aqui, que é basicamente uma série de instrumentos que todos nós podemos implementar e utilizar para comunidades atingidas, para comunidades em necessidade, ou pessoas, ou grupos, e que tem sido desenvolvido com base em evidência. E, por fim, o serviço especializado. Agora, por que que eu acho genial essa pirâmide, especialmente no contexto da América Latina e do Brasil? Porque
A imagem que se tem em muitos contextos o entendimento é a pirâmide invertida. É a pirâmide invertida. Isto é, a, a iniciativa da resposta de saúde mental, ela se dá pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo topo da pirâmide, pela disponibilização deles. Não se consegue, em muitos desses contextos, pensar além dessa função. Por exemplo, de que maneira eu gosto muito, eu tenho estado muito interessado nos últimos anos na temática de integrar saúde mental e apoio psicossocial no ambiente escolar, nos mecanismos de educação. Por quê? Porque é uma oportunidade imensa. Eu lembro de uma crise que eu participei na resposta aqui no Brasil, que foi um dano numa cidade de Brumadinho, 250 pessoas morreram, enfim, fez uma devastação toda na cidade. E, e eu lembro a escola como um tremendo potencial de ser um mediador do bem-estar psicológico, do bem-estar mental de toda uma população afetada, não só das crianças ela mesma, mas a criança ela é o seio da família, né? Então, assim, diretamente a escola também fala com a família, que por sua vez é o centro da comunidade. Então, pensar ações de saúde mental através do sistema de educação que não seja somente a disponibilização de psicólogos, por exemplo, em escolas. Isso, quando dizem que, quando a resposta para a seguinte pergunta é: de que maneira o sistema de educação incorpora saúde mental e apoio psicossocial? Se a resposta for temos psicólogos, eu digo com facilidade: você não tem um projeto de saúde mental e apoio psicossocial. Porque é muito mais além. É o que o professor precisa saber, é o apoio que é dado para o professor, é a forma e as iniciativas e os projetos que se incorpora na sala de aula com as crianças, entre as crianças. Tem um projeto super lindo da Unicef, que é um derivado dos primeiros cuidados psicológicos, que é focado para adolescente. E através dele se alcança a comunidade, os pais. Então tem uma visão muito interessante a ser pensada. E tudo, de certa maneira, vamos dizer, ele tem um reflexo exatamente nessa pirâmide. Porque essa pirâmide, ela tenta, de certa forma, organizar, demonstrar esses diferentes saberes, diferentes formas de atuação, diferentes instrumentos de intervenção, que guiam, nesse sentido, uma resposta num contexto de crise humanitária. E aí cada nível desse tem uma série de instrumentos, tem uma série de ferramentas, tem uma série de metodologias, algumas com base em evidência, outras com base em muita experiência. Então tem aí, é por isso que a gente costuma dizer que essa pirâmide, ela acaba trazendo assim, entendendo e compreendendo ela, se compreende o enquadramento que é sugerido e oferecido, básico, fundamental, quando se diz respeito à resposta de emergências ou contextos de crises humanitárias, crônicas ou agudas, no que diz respeito à saúde mental e apoio psicossocial. Todos esses níveis da pirâmide são necessárias em todos os contextos de crise humanitária, e não somente uma ou outra. É necessário ter os 4 serviços disponibilizados. Tanto é que quando a gente entra em certos contextos, para fazer um needs assessment, uma avaliação de necessidades, a gente tem uma metodologia onde se olha exatamente de que maneira, naquele contexto particular, quem está fazendo o quê, como e aonde em cada um desses níveis da pirâmide. E isso dá uma boa perspectiva e entendimento de um trabalho coeso, coerente, dentro de um contexto de crise. Esse é basicamente, eu diria, um fundamento do fundamento quando se inicia essa temática de saúde mental, que em alguns contextos as pessoas acham revolucionário porque nunca pensaram dessa forma, nunca foi oferecido dessa forma. Hoje em dia muito menos, né? Porque hoje em dia já está muito mais popularizado essas diretrizes. E daqui em diante, todas as formações que vamos ter, elas vão ser formações que têm como fundamento exatamente esses princípios, ou essa abordagem, que é
inclusive, fala sobre esse, esse, fala muito sobre quem são os atores a serem envolvidos numa crise humanitária no que diz respeito à saúde mental e apoio psicossocial. Isto é, baseado nessa perspectiva, quem é responsável por oferecer saúde mental e apoio psicossocial? Todo mundo. Todo mundo tem um papel, tem uma função, e pode, no seu saber, no seu contexto, pode e deve ser um protagonista de saúde mental e apoio psicossocial. E isso eu acho que é praticamente revolucionário quando se diz respeito a uma mentalidade que se tem, e de certa forma, por vezes, temos que confrontar e debater e discutir, porque é tão engessado em certos contextos que saúde mental é um lugar do especialista somente, que aí a gente oferece uma desconstrução dessa perspectiva para que torne aquilo que tem sido tão debatido nos últimos anos do whole of society for mental health, isto é, o papel da sociedade como um todo na saúde mental, e não mais aquele lugar único e exclusivo do especialista.